Então, como eu estava dizendo, essas fontes de seções e subseções, eles seguem a gradação, lá no corpo do seu texto, certo? Então, assim, a seção primária, ela vai aparecer em maiúsculo e negrito. Por exemplo, metodologia. Aí lá na minha metodologia eu vou colocar análise de dados, por exemplo. E aí ela vai aparecer em maiúsculo e em negrito, tá? Depois disso, eu vou fazer ainda uma outra subseção, uma seção secundária. Aí também vai aparecer em maiúsculo, só que sem negrito. Depois, na terceira, na seção terciária, eu vou fazer em minúscula e negrito. E a partir daí, então, a partir da quarta, eles vão aparecer em minúsculo, sem negrito. Então, você segue basicamente essa ordem nos casos de subseções. Seção primária maiúscula negrito, setuária, secundária, maiúscula sem negrito, terciária, minúsculo negrito, quaternária, minúscula sem negrito. E daí em diante, só minúscula e sem negrito. Mas isso é em relação à formatação da titulação, né, das subseções para cada das subseções, das subdivisões que você fizer no seu trabalho. Deu para entender? Bom, basicamente esse é o esqueleto do projeto de pesquisa, tá, de vocês de fato. Sendo assim, vocês têm os elementos obrigatórios, capa, contracapa, a folha de rosto, o resumo do seu trabalho, resumo indicativo, né, com as palavras-chave, sumário bem enumerado, e aí logo em seguida você inicia o seu texto, os elementos textuais com a introdução. Na introdução você dá aquele panorama geral, com justificativa, com motivação, com objetivos. Logo em seguida vem a sua fundamentação teórica, que de fato é onde inicia o desenvolvimento do trabalho, da sua redação. Fundamentação teórica, explicando basicamente tudo que você vai utilizar de teoria, tudo que você selecionou. A partir daí, logo depois, vem a metodologia e os procedimentos de trabalho. Aqui nesse momento onde você vai falar o tipo de pesquisa detalhadamente que você vai fazer e explicar os procedimentos da pesquisa, ou seja, eu vou fazer X, Y, Z e assim por diante. Logo depois da metodologia dos procedimentos vem, né, a análise dos dados, tanto a análise dos dados, tanto os dados coletados quanto as análises dos dados e, por fim, a conclusão do trabalho. Tá? Então, é isso que vocês vão ter que desenvolver. A escolha de um tema, introdução, né, com tudo aquilo que a gente já falou sobre, que deve conter, respondendo as perguntas o que, para quê, por quê, para quem e assim por diante. Logo depois, fundamentação teórica, tudo que você escolheu para dar embasamento para a sua pesquisa, seguido do tipo de pesquisa e dos procedimentos que você vai utilizar para fazer essa metodologia acontecer. Os dados coletados, sendo que os dados coletados, às vezes, pode confundir a nomenclatura dados, mas os dados coletados são as informações que você tem sobre aquilo, né? No caso de uma revisão bibliográfica, por exemplo, é onde você chegou com as suas leituras, né? O que você coletou das leituras que você teve. Coloca lá e faz a sua análise logo em seguida, análise dos dados. Por fim, a conclusão, fazendo esse apanhado geral, né? Concluindo de fato os dados que você tem, dando a sua contribuição, novamente reafirmando a contribuição da sua pesquisa, de que forma isso é importante para a área, de que forma foi, né, no caso, importante para a área, importante para a sociedade enquanto um todo, e importante para você enquanto pesquisador. E logo por fim a referência, que é o próximo obrigatório, certo? No caso das pesquisas que tem pessoas, é importante também a gente colocar os termos de consentimento, o termo de anuência, né, assinado pela pessoa que te permitiu fazer a pesquisa em determinado local, mas isso vai depender de cada tipo de pesquisa que vocês vão definir também, ok? Uma pergunta aqui, qual é a utilidade das seções e das subseções? Veja bem, as seções, elas aparecem de fato na sua pesquisa, tá? Porque a própria pesquisa ela é subdividida nos aspectos que você tem para fazer, né? Então, a gente tem as seções principais, no caso de introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que o desenvolvimento ele tem seções específicas, né? A gente não dá o nome de desenvolvimento. As seções do desenvolvimento são fundamentação teórica, metodologia e coleta e análise de dados, certo? E aí você vai desenvolver o seu texto dentro de tudo isso. Agora, pode ser que dentro dessas seções você queira subdividir, né? A depender do tanto de informação que você tenha. E fazer diferentes elencações. E aí vai depender realmente do conteúdo de cada seção. Dentro, por exemplo, da fundamentação teórica, possa vir a ser que você queira fazer subdivisões. Lembrando, se você vai subdividir, deve ter no mínimo 2 subdivisões.
Senão, não tem por que fazer divisão alguma, né? Você escreve ali só no texto corrido na seção principal. Então, se dentro de uma corrente teórica, por exemplo, você utiliza a fundamentação teórica de, sei lá, diferentes autores, e aí você quer para cada autor fazer uma subseção, e aí você pode fazer, né? Análise de tal coisa de acordo com fulano de tal. Então, tudo que fulano de tal tem a dizer sobre o meu tema de trabalho, e aí você pode subdividir. Dentro da metodologia, né, dos procedimentos, que é onde, de fato, a própria norma ela prevê as subseções, é onde você tem de forma a delimitar o processo de pesquisa, que você vai ter ali, de fato, o tipo de pesquisa feito, a forma como você vai fazer, a forma como você vai coletar dados, a forma como você vai analisar dados. Então, é mais comum que apareça as subseções. Não tem por que você subdividir caso você não queira. Você pode fazer tudo de forma corrida, né? Somente dividido em parágrafos, sem necessidade de subdividir. Mas a subdivisão ela acaba ajudando também na hora de você identificar o próprio trabalho. Imagina só, eu quero buscar no seu trabalho a sua... deixa eu pensar, o tipo de pesquisa que você fez. Onde eu vou encontrar isso? Então, se você tem uma subdivisão para o tipo de pesquisa, né, para o seu procedimento de pesquisa, fica mais fácil na hora de eu consultar o sumário e ver lá esse subtítulo, nessa subseção, e partir para a página em específico. Basicamente é isso que para ajudar, né, o próprio pesquisador. Lembrando que a gente tem também um cronograma, como eu falei para vocês na última aula e mostrei um cronograma de pesquisa para vocês. É no cronograma onde você vai ter basicamente um calendário de pesquisa. Então você tem lá cada etapa do processo de pesquisa. Por exemplo, revisão de literatura, seleção de literatura, análise da literatura, redação do texto, fundamentação teórica. E aí você tem os meses que você vai desenvolver a sua pesquisa, ou as semanas, a depender do tamanho, né? Do tempo que você tem, você pode dividir por semanas. E aí você vai marcando cada coisa conforme as etapas que você tem. Então, por exemplo, revisão bibliográfica, leitura dos textos, por exemplo. E aí você marca que a leitura dos textos lá no seu cronograma, você marca lá nas primeiras semanas, nos primeiros dias, né? Então, assim, semana 1, semana 2 eu vou fazer leitura, vou fazer fichamento, né? Beleza. Análise e coleta de dados, vou fazer logo na terceira semana, marco lá. Entrevistas, quarta e quinta semana, marco lá. E aí você prepara, né, o cronograma em forma de tabela. O cronograma, sim, deve ser feito em formato de tabela, obrigatoriamente. Eu mostrei para vocês na última aula também. Quem perdeu, tem o vídeo, eu vou disponibilizar para vocês. Tudo hoje, junto com o vídeo de hoje também, e os slides, para vocês verem certinho. Deixa eu ver se eu coloquei nesse slide, acho que eu não coloquei o cronograma exemplificado para vocês. Não coloquei. Mas tem lá no outro, vocês vão poder consultar também. Mas o cronograma ele acaba aparecendo depois também, de forma opcional aqui no apêndice, né? Já que é você que fez. Ele aparece como algo extra no apêndice do seu trabalho. E caso seja necessário, tem os anexos que você utilizou para o trabalho. No caso das entrevistas, o questionário utilizado também aparece no apêndice, caso você tenha desenvolvido, caso não, caso tenha pego na internet, coloca lá no anexo. Geralmente aparece ali no apêndice também, caso seja uma pesquisa de cunho qualitativo ou quantitativo com entrevistas de terceiros, ok? Alguma dúvida? Aqui eu tenho as referências da aula, né, de hoje. Utilizei itálico para exemplificar para vocês, como vocês podem ver todos os títulos aqui utilizados em itálico, relembrando que está tudo alinhado à esquerda, os nomes aqui todos em maiúsculo, sem exceção, certo? Em ordem alfabética. Lembrando que na ordem alfabética a gente não considera artigos, né? Nem artigos definidos ou indefinidos, no caso, por exemplo, de Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se fosse a associação, apesar que não faria muita diferença, né? Porque a com a associação, a gente começa logo pela segunda palavra, né? Brasil e assim por diante. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Aproveitem, esse é o momento. Em relação ao projeto de pesquisa. Não? Ninguém?
Espero que tenha ficado bem claro para vocês as diferenças, né? Tenham entendido um pouco melhor sobre esses gêneros textuais, sobre os diferentes tipos de pesquisa. Espero que tenha dado aí para vocês um norte agora na hora de seguir na escolha dos temas de vocês. Lembre-se sempre que é importante ter um recorte do tema que você está fazendo, até mesmo não só para facilitar o seu próprio projeto, mas como para você conseguir fazer um projeto conciso e coeso, não tão abrangente, porque no fim das contas o projeto acaba ficando raso, né, escasso. Então é sempre bom você ter um subtítulo muito bem definido, né, um objetivo bem definido, um objeto e um tema muito bem definido, para você conseguir focar exatamente naquilo que você está propondo. Além disso, leitura é essencial para o seu projeto de pesquisa. Na hora de você fazer o levantamento de bibliografia, né, a gente também falou um pouquinho sobre essas questões de resumir ou de fichar os textos, já facilita muito o seu próprio trabalho. Espero que tenha ficado claro em relação às referências e às citações. Vocês já têm o material tanto por e-mail quanto por WhatsApp que eu enviei para vocês, então sempre que necessário vocês podem consultar. As gravações também vão ficar disponíveis. Eu acho que eu vou colocá-las no YouTube numa playlist e mandar para vocês, caso facilite depois também na hora de consultar, certo? E vou mandar também logo em seguida os slides da aula de hoje, junto com o modelo do anteprojeto, da capa, da contracapa, dos elementos obrigatórios, né? E que logo depois tem as referências que vocês já sabem também, já que a gente fez a atividade de referência. Mas de modo geral é basicamente isso o nosso curso. Espero que tenha ficado claro para vocês um pouquinho sobre essas técnicas de pesquisa. Deixa eu até aparecer dessa vez. Sobre as questões técnicas da pesquisa e esses detalhes mais sobre os tipos, as diferenças, o que tem, o que não tem, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. Lembrando que para tudo existe uma norma da ABNT que a associação ela prevê para os tipos de trabalho que a gente faz. Então todas disponíveis na internet. Já mandei um pouquinho para vocês também. Eu mandei para vocês o das referências, eu acho, mas o da citação também tem na internet, muito fácil, de fácil acesso. Vocês podem conseguir. E como eu mostrei até para vocês o da referência, todos são assim. Tem lá bem exemplificado cada explicação, como fazer com exemplos, tanto dos elementos complementares quanto dos elementos obrigatórios para tudo, né? Então já dá uma facilitada. A Maísa falou aqui alguma coisa. Vou fazer meu TCC sobre a necessidade de X em um ambiente X. Além de colocar os problemas da falta, a presença deles vem como uma proposta de solução do problema, né? A presença deles vem como uma proposta de solução do problema, né? Como assim, mas eu não entendi. Acho que entendi. No caso, tá, se você vai falar sobre um problema, né, a falta de alguma coisa, é importante que você apresente uma proposta, uma solução depois, né? Isso a gente falou na aula de ética. É antiético você apontar falhas e erros e coisas e não propor nada, né, para melhorar, né? Não faz sentido você apertar o calo de alguma coisa, né? Apertar na ferida e não ajudar de nenhuma maneira. Assim, tem a diferença da pesquisa básica e da pesquisa aplicada, que a gente falou sobre isso. Nesse caso, seria uma pesquisa aplicada, que você vai fazer análise de alguma coisa que tem um problema, que tem uma falta, que tem alguma coisa que você precisa ali melhorar, e aí nesse caso você precisa apresentar uma proposta a ser aplicada. Não precisa ser necessariamente uma coisa assim de fato, né, eficaz, mas uma proposta, independente de qual seja, uma sugestão, algo que ali abra a mente ou que tenha um leque de possibilidades a serem feitas, né? Na própria conclusão, na própria análise dos dados que você tem, você já pode ir apresentando propostas de soluções para o seu problema de pesquisa, né? Afinal de contas, essa é a própria proposta do projeto. Não é só você apontar um problema X, é você trazer contribuições. No caso da revisão de literatura, que a gente também falou, ou seja, embasar ainda mais, aprofundar ainda mais, trazer contrapontos, trazer outras ideias, isso acaba sendo também uma proposta de solução, é você agregar, de certa forma, para o problema de pesquisa que você está elencando, ok? Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Espero que vocês façam um bom trabalho, um bom projeto de pesquisa, que dê tudo certo. Tenham muito sucesso. Desejo Feliz Natal, né, também, já que está logo aí na próxima semana. Feliz Ano Novo. Boas festas a todos os familiares de vocês. Muito obrigado pela presença, pela adesão ao curso, foi muito bom.
para mim também. E é isso, gente. Espero que tenha sido muito útil para vocês, tá bom? Um abraço a todos e todas. Se cuidem. Até a próxima.